Boa noite. Hoje, quinta-feira, 17 de julho de 2014. Estamos iniciando o nosso TV Com Debate. Hoje, aqui nos nossos estúdios, a presença do meu amigo, comentarista aqui da casa, Miguel Scandon, presidente da ONG Amigos da Água. Miguel, seja bem-vindo. Eu me sinto mais do que confortável. Eu já estou me sentindo fazendo parte do patrimônio da TV Com. E é um prazer muito grande estar dividindo com o mestre Chiarella, que agora estava dando uma pequena aula antes de iniciarmos o programa. Isso mesmo. E hoje também aqui no nosso TV Com Debate, o Dr. José Roberto Chiarella, advogado, especialista em direito digital e telecomunicações. Chiarella, seja bem-vindo também. Muito obrigado aos telespectadores também, a vocês, Scandon, Rogério, muito obrigado pelo convite. A gente fica sempre muito feliz de poder compartilhar aqui a mesa com vocês e podermos juntos. E agradeço de antemão o elogio, não é? Foi além das minhas, das minhas atribuições, mas agradeço. Muito obrigado, viu? E nós também agradecemos a você, nosso telespectador, que sempre nos prestigia. Vamos iniciar essa noite de quinta-feira, eu acho que abordando logo de cara, e acho que em primeiro lugar, o acidente ocorrido com o avião da Malaysian Airlines, que infelizmente foi abatido pelos rebeldes. Tudo indica, né, que foi abatido por um míssil lançado pelos rebeldes pró-Rússia, rebeldes, insurgentes, eu não sei como é que a gente pode chamar, mas infelizmente os dados que eu tenho aqui foram 295 passageiros que foram a óbito, dentre eles em torno de 80 crianças. Eu acho que é lamentável. Eu ainda há pouco estava escutando, olhando na internet, escutando no rádio, parece que estão encontrando destroços do avião num raio de até 15 quilômetros. Então, acredita-se que, segundo uma fonte nos Estados Unidos, parece que ele realmente explodiu no ar. E, enfim, nós não temos a informação correta de que realmente esse míssil foi solto por esses rebeldes pró-Rússia, mas tudo indica, uma vez que os ucranianos e tudo não possuem esse tipo de armamento. Os aviões que eles têm são para fazerem excursões por terra, jogando bombas e tudo isso, e não para atingir um avião a essa altura. Então eu queria saber de vocês. Eu fico muito triste, porque a gente percebe que enquanto algumas regiões do nosso planeta se desenvolvem, chegam a uma evolução de civilidade, né, humana, em outros pontos nós ainda temos esse tipo de absurdos, né, de você derrubar um avião de passageiros em pleno ar. Agora mesmo eu estava vendo também a faixa de Gaza toda, cortaram energia de tudo, porque Israel está explodindo alguns túneis que eles utilizam para alcançar Israel. Enfim, a gente fica muito triste de ver que no mundo ainda existem esses absurdos, né? Parece coisa da pré-história, apesar da tecnologia, de míssil e tudo, mas você matar pessoas inocentes e tudo isso de uma forma tão grosseira. Quer falar alguma coisa, Chiara? O que me chama muito a atenção nessas questões, né, é trazer a humanização dela, porque quando a gente fala num avião abatido, comercial, neste caso, a gente tem que parar e analisar o detalhe disso. Qual é o detalhe? Quantas vidas, quantas famílias, como que essas questões de desenvolvimento do ser humano têm repercutido na vida social. Então, o que tem nos parecido, quando notícias como essa natureza chegam, entram na nossa casa, nossos filhos pequenos começam a presenciar isso, começa a aparecer e parece que aquilo passa por nós de uma maneira muito leve. E não pode. Nós temos que começar a reagir a isso. Ah, bom, mas eles estão lá, tão distante de nós.
este governo, o governo brasileiro, tem que se posicionar. A nossa nação, nós, cidadãos brasileiros, temos que nos posicionar. Há um retrocesso. Essa que é a grande realidade. Há um retrocesso na formação do ser humano. O tecido social, ele tem mudado para pior. Quando ele fala, a violência sempre existiu, olha onde nós estamos chegando. Para obter objetivos de natureza política, eu vou lá e abato um voo comercial, não é? E quem vai viajar para lá com segurança hoje? Daqui 4 anos nós vamos ter um evento grande lá. Não, as companhias aéreas todas, já tanto do Ocidente também, tudo já estão desviando suas rotas. Você imagina. Esse é o ponto. Aonde nós vamos chegar sem uma atitude eficaz, de intervenção mesmo, não é? ONU, todas as organizações têm que se juntar mesmo, tem que dar um basta em algumas situações. Mas é complicado, eu concordo com você, não tenha dúvida, Scandon, você pode se manifestar também, eu não tenho dúvida disso, mas, por exemplo, você percebe nitidamente que os países, mesmo os componentes da Organização das Nações Unidas e todos, não querem bater de frente com a Rússia, com Vladimir Putin, que a gente sabe que por trás disso, desses rebeldes pró-Rússia, tudo, ele estava, até pouco tempo atrás, na iminência de continuar com a Crimeia e tudo, e continuar invadindo. Quer dizer, a gente fica todo mundo, e você fica pensando em 2014, parece que nós estamos vivendo em tempos medievais ainda, onde a força, os povos que detêm a força, eram aqueles que lideravam o mundo, né? Hoje a gente sabe que não é mais isso. Depois da força veio o dinheiro, então o país que era mais rico era o país que dominava tudo, e agora a gente sabe que hoje é o país que tem a informação, que tem o conhecimento. Esse é o país que lidera os mundos. E parece que isso não está mais acontecendo, nós estamos voltando. Eu fiquei chocado, claro. Eu fiquei chocado com essa notícia de hoje. É um negócio absurdo. A minha avaliação dessa introdução que você adentra a esta casa, a este programa, o espectador ele pode estar analisando, mas um negócio tão longe, por que trazer o Conde trazer um tema? Eu acho que o Conde tem uma habilidade para fazer uma tessitura nas discussões que, primeiro eu queria situar o espectador com relação ao conflito que está acontecendo lá, a minha interpretação. Os interesses lá são muito grandes e a história é maior ainda. Então os conflitos históricos daquela região já são geradores de problema. Agregue-se a isso aos interesses de fluxo de estratégia para aquela região que tem um ponto de interesse maior para aqueles que estão dominando o poder das armas, né? Então esse conflito que para nós em princípio não dá para entender, o que eu quero colocar é o seguinte: enquanto tivermos dividindo o mundo e não entendermos que o mundo é uma terra, é uma nave espacial, que estamos todos nós inseridos nela e que não tem como, o que vamos fazer é nos degladiarmos e nos matarmos uns aos outros, sem desfrutar aquilo que a natureza, aquilo que o mundo nos deu, que é nós passamos aqui para buscar a felicidade. E essa harmonia, na realidade, vai sendo destruída por interesses comerciais e também histórico. Tem muita história de conflito naquela região. Então, a minha visão desse problema que você trouxe, do avião, é apenas um dos detalhes que estão compondo um caos naquela região e não vai ficarmos nós isolados daquele fato. Como disse o mestre Chiarella, eu diria o seguinte, que a nova Copa está lá. É isso mesmo. Então ela já está sendo pensada, não a partir da quando acabou a nossa, já estava sendo pensada. Então como é que vai ser o fluxo de pessoas? Como é que é a logística turística? Como é que é isto? Sem falar outros desdobramentos. Então a visão minha é o ser humano ainda não entendeu que ele veio para ser feliz.
Não para dividir uma E coisa que ele nem é dele. E vivemos Essa terra não é dele. Exato, vivemos todos no mesmo planeta. Então não é? que é um planeta e que se autodestrói. E essa que é a nossa grande preocupação, porque a comunidade internacional, quando agiu com intervenção direta para banir alguns ditadores, a gente viu isso recentemente acontecer. Então, esses interesses, foi muito bem pontuado pelo Escandor quando diz que essa discussão que você, telespectador que está acompanhando, é de muitos anos, de muito tempo. Aquilo não é para se resolver agora, mas está passando do limite do aceitável. Quando não, vamos lá, então, é crime de guerra. Exatamente. É crime de guerra. Exatamente. Eles abateram avião comercial de civis. Um avião que desses 295, se não me engano, tripulantes, são 30 e poucos australianos, 20 e poucos ingleses. Tinha gente fazendo turismo. Tem nada a ver com o negócio, tem nada a ver com isso, quer dizer, é um absurdo. Na verdade, é um crime contra a humanidade isso, porque você tem que ter represália. Precisa ter uma apuração. Eu acho que precisa ter uma apuração e um posicionamento firme da ONU e de todo o mundo, né, civilizado. Mas vamos lá, pessoal. Eu quis só falar sobre isso porque realmente eu fiquei muito chocado. Porque, não sei, né? Uma hora os amigos, os parentes estão sempre viajando, alguma coisa, pode ser qualquer um, pode acontecer com qualquer um. E não são poucas pessoas. Acho que está na hora realmente das pessoas colocarem a mão na consciência. Agora, recentemente, nos juntamos, não é? E estava aqui. Exatamente. Nós estamos com um banco novo. Bom, vamos caminhar para isso, né? Exatamente. Eu acho muito, muito triste. Mas vamos conversar sobre alguns assuntos locais também. Então vamos aproveitar, já que a gente tocou nesse assunto de tudo, uma notícia que saiu na imprensa aqui da nossa região sobre alguns balanços que estão saindo com relação à Copa do Mundo. Então eu tenho aqui, por exemplo, que em torno de 12 mil turistas estrangeiros estiveram visitando Santos durante a Copa. Eu acho que é um número até bastante expressivo, sendo que os chilenos foram o maior número, né, 25% deles. Eu acho significativo. 52% da ocupação hoteleira foram com esses turistas estrangeiros. Eu acho, o que vocês imaginam? Que eles tiveram uma boa impressão da nossa cidade, da nossa região, ou não? Eu acho que sem dúvida nenhuma tiveram. Eles foram muito bem recebidos. Isso a gente andamos, né, pela cidade e vimos. Foram bem recebidos, nenhum momento, nem os nossos arquirrivais argentinos foram hostilizados, foram todos tratados bem como deve ser o esporte mesmo, que é para nos unirmos, né, todos. Agora, eu entendi aqui na nossa região, não é, que houve mesmo um fluxo econômico aumentado. Isso sem dúvida. Mesmo porque nós tínhamos convicção que era um momento que ia passar dificuldade o comércio local por conta do foco ser toda a Copa do Mundo. E aí nós tínhamos como é que vai fazer a coleção de inverno. Nós estamos vendo agora que eles estão liquidando. Tiveram parte desse setor que ficou em crise. A moda, no caso. A moda. A vestimenta. Vestimenta e tal. Então, essas coisas foram... Mas, além disso, eu queria até colocar um ponto a mais aqui, que é uma questão que me deixou muito intrigado, que é uma tal de isenção tributária para a Federação Internacional de Futebol Association da FIFA, que o Brasil concedeu. Essas questões, elas estão muito obscuras ainda. Mas só para a gente elucidar mais, essa isenção não foi um privilégio nosso, né? Eu acho que todos os eventos organizados pela FIFA, o país cede... concede essa não na sua totalidade. Não, a África do Sul não concedeu, por exemplo, que foi que antecedeu a nossa. Então, essas questões que me deixam um pouco intrigado, né? Tratando de Copa do Mundo. Nem tratando do futebol em si, da reformulação, de tudo isso que a gente sabe que tem que ser. De futebol é melhor a gente... É complicado o futebol, mas vamos tem falar dividendos. Vamos falar mas do há evento dividendos. sem se ater a resultados. Exato. Então, que
o que eu tenho visto com isso, né? Então, nós estamos falando dessas questões tributárias, nós estamos falando de como foi gerido esse negócio dentro do nosso país. Não quero usar caminho de denúncia, de corrupção, não é essa a questão. A questão é o seguinte, eu fico preocupado com isso. Por quê? Eu vejo um avião entrar no meu país com recurso, dinheiro, vivo, para pagar um time de futebol. Aportando? Não, sendo à frente, eu estava lá, né, com as viaturas da Polícia Federal, dando guarda por dinheiro. E chego e distribuo o dinheiro. Ué. Aquela cena, desculpa te interromper, aquela cena do jogador cheirando dinheiro. Todo mundo acompanhou. Foi. Aí eu penso o seguinte, pode entrar dinheiro no meu país de qualquer jeito. Então, pode sair também de qualquer jeito. Nós não estamos falando de pouquinho. Eu nem me lembro qual a cifra exatamente aqui, não vou nem falar para não errar. Mas aí veio o ministro da Justiça e deu uma justificativa espatafúrdia, uma coisa sem nexo. E depois se corrige dizendo, não, tributou o dinheiro, porque primeiro ele deu licitude da entrada do dinheiro sem a tributação. Depois se corrige, porque viu que falou uma bobagem. E aí eu fico pensando nessas questões, não é? Quantas outras nós não ficamos... A viatura da Polícia Federal do meu país sendo utilizada de batedor de um dinheiro, para proteger um dinheiro que estava entrando para pagar jogador de futebol, nem me lembro direito qual era a seleção. Acho que é da África. Uma seleção africana. Da África, diria, acho que não sei, Camarões, alguma coisa ligada ao Oeste. Não, eu sei que é da Oeste. Gana, porque ela estava às portas de passar por outra fase. Gana, assim. Então, aí nós ganhamos a Copa. Eu não tenho dúvida. O povo brasileiro ganhou a Copa. O povo brasileiro soube receber bem. O povo brasileiro mostrou como esse país tem qualidades, não é? Olha, nós não tivemos problemas grandes em aeroportos, que era a nossa grande preocupação, passamos por isso, não é? Agora, o que ficou de um resultado bem positivo é a imagem que nós passamos para o resto do mundo. De um povo os números também de ocorrências criminais também foi... Agora, eu queria falar, acho que a gente tem que fazer tudo bem, então o nosso cartão de visita podem voltar, vai ser muito bom para o nosso país e tal. Agora eu quero aqui dentro. Precisamos resolver o nosso problema aqui dentro. Como é que ficam essas questões? O que essas autoridades estão fazendo? Não é? É uma coisa... E aí você pega fazendo uma parte aqui, você pega agora a última sessão da Câmara dos Deputados, que a última sessão não houve. Não houve sessão por falta de quórum. Então, onde eles estão? Agora começa essa campanha eleitoral, não sei, eu acho que isso devia, inclusive, ser revisto, porque a sociedade não consegue mais, não aceita mais esse tipo de comportamento. Se o deputado vai sair para a reeleição, tem que entrar um suplente, ou não receber salário. Algumas providências precisam ser tomadas para que a coisa, né, para que se moralize, para que a população respeite mais os políticos, né? Eu acho que você precisa se dar o respeito. A gente pode pensar, falar assim, mas é tão pouco, mas são nesses pequenos atos que você começa a moralizar, começa a ver, olha, se você vai para a reeleição, então você vai se afastar, claro, você não vai participar, você vai estar na sua base, então você não recebe durante esse período, porque você não vai estar indo. Então você coloca o seu suplente, você deixa o seu suplente, trabalhando. Ele vai trabalhar, porque o Congresso não pode parar, e você então fica liberado para fazer, quer dizer, são coisas que a sociedade não aceita mais. Acho que é A minha visão, Conde, do fato futebolístico, eu vou colocar uma visão local, né? Eu resido próximo ao Campo dos Santos. Então eu observei ao templo, o solo sagrado, que se o Felipão e toda a FIFA, hoje... toda a nossa logística brasileira fosse colocado treinando aqui, no mínimo iria ter, acho que um pouquinho mais de
de fluxo de energia desta terra. Até porque até você que gosta também, a água aqui de Santos é diferente, né? Esse é outro tema. A quantidade de atletas de revelações que saem aqui da nossa cidade deve ter alguma coisa na água, né? Costa Rica bebeu da água. Então, a minha visão é a seguinte, a região aqui, ela foi muito cativante para aqueles que nos visitaram, e ainda existe um residual ainda chegando, digo isso porque existe um museu na Casa do Trem, que fica lá no centro da cidade, e eu tive a oportunidade de receber alguns visitantes do exterior lá. Mas, de qualquer maneira, a cidade, ela foi festiva àqueles que vieram. A cidade estava aberta, o povo, ele é solícito, é simpático, construiu-se uma imagem fantástica. O clima foi favorável, tivemos um momento, né? Isso é na nossa região. Né? Também posso incluir Guarujá, enfim, eles fizeram, quem veio aqui fez um turnaround, quer dizer, fez toda uma viagem ao nosso redor aqui na nossa região. E foi, eu digo por experiência própria, quem veio aqui saiu super satisfeito pela recepção que nós demos. Nós, como normais seres aqui, habitantes daqui, recebemos muito bem. Então, a imagem que eles levam, ninguém pode dizer que nos visitou que foi mal recebido. Não, foi tudo, eles foram fantásticos. Então, a imagem que eu tive lá de fora, daqueles que chegaram aqui, foi fantástica. A nível Brasil, eu diria o seguinte, que aquele que veio, apesar de todas as imagens que o Brasil lá fora tem, aquele que veio aqui, se atreveu a vir, foi recompensado em tudo. E aquele que tem como futebol uma paixão, que é o futebol, no caso o Brasil, a gente ficou triste por esse fato. Eu vou colocar uma experiência, eu vivi na Alemanha. Mas foi uma competição fantástica. Fantástica, né? Mas eu diria, só para completar o pensamento, não querendo me estender, mas aquele que imagina que a imagem do Brasil ter perdido, quebrou-se o encanto lá fora, não. Todo mundo lá fora só fala por como é que o Brasil perdeu. Então deve ter uma outra explicação que não é a perda. É como perdeu, se aqui é tudo. Então o Brasil teve uma repercussão mundial no nome e de pessoas que já foram lá fora me deram um retorno, que a imagem do Brasil, como pode? Então o Brasil rodou, não deprecia o fato de perder, ao contrário, o Brasil ganhou. Agora, as consequências do resultado, aí eu já coloco um pouco, né? Vai aparecer muitas situações ou não, mas que foram negativas. E um ponto negativo que ficou é quanta urina e de fezes aqui ficou no Brasil. Quanto veio de fezes e urina que aqui ficou. E isso está ligado à poluição. Quanto lixo ficou? Esse lixo está onde? Sumiu? Eles levaram para o país? Nós tratamos? Nós tratamos o lixo? Onde está esse lixo? Né? De que maneira esse lixo? Veio lixo importado. Eu acho que agora, quando são colocados, né, na imprensa, tudo, os balanços, eu acho que logo nós vamos ter algum balanço também com relação ao meio ambiente, para poder saber. Inclusive, fica também, como o Scandon falou bem, segundo as informações das outras Copas e tudo, o fluxo maior de turistas é até um ano depois, né? No próximo ano... Ainda hoje teve. Onde vem a maior quantidade de turistas, já alguns que vieram, trazem a família, outros que indicam, que dizem que foi uma boa receptividade, tudo isso, conhecer acabam passando e aumenta, parece que dobra, em alguns casos já triplicou a quantidade de turistas que vêm até um ano depois. E nós vamos ter uma sequência, porque em 2016 o Rio de Janeiro vai sediar as Olimpíadas. Eu acho que isso é muito interessante. E já que uma das maiores preocupações do país e dos brasileiros era a questão da mobilidade urbana, e nós estamos sofrendo muito aqui na nossa cidade, na nossa região,
por conta da falta de mobilidade, tivemos também hoje uma notícia, para mim também caiu como um paralelepípedo na cabeça, que foi a licitação do túnel submerso entre Santos e Guarujá, que foi cancelada pela Dersa. A Dersa, em nota, alegou que o banco, né, o banco que tinha se propôs, o BID, o Banco Internacional de Desenvolvimento, que seria responsável por uma grande fatia do financiamento dessa obra, ele não concordou com uma cláusula em que estava prevista a formação de consórcio entre empresas e tudo. Enfim, é uma coisa que a gente não vai entrar no mérito, porque eu não vi, não sei exatamente os pormenores disso tudo, mas a gente acha estranho, né, uma vez que isso foi... existe um corpo jurídico analisando tudo isso, as coisas não acontecem assim de um dia para o outro. Essa licitação foi publicada em dezembro de 2003, quer dizer, então agora veio isso e diz que o BNDES, a Dersa informou que o BNDES vai assumir essa fatia do financiamento. Vamos aguardar. Nós vamos para um breve intervalo e na volta você fique com a gente que nós vamos discutir mais sobre esse assunto e outros que estão na nossa pauta aqui da semana. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Alô, alô, nação santista, não há distância que nos separe. Tradição é tradição, os bons tempos estão de volta. De segunda a sexta, Radar Esportivo aqui na sua TV Com, ao vivo da meio-dia a 13h e com a representação a partir das 22 horas. É o tricampeão da Baixada aqui no seu canal 11 da NET. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos: aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Oficina Frota Vento conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na Rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Amigos, a coletividade luso-brasileira foi presenteada agora com a apresentação de Portugal e sua gente, também em São Vicente e na Praia Grande. Não percam. Sábado, 20 horas, domingo, 19 horas e quarta-feiras, 20 horas. Não percam. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você.
Estamos voltando com o nosso TV Com Debate. Para aqueles que estão iniciando agora, pegando o programa já no meio, hoje nós temos a presença do Miguel Scandon, do presidente da ONG Amigos da Água, e do advogado Chiarella, especialista em direito digital e telecomunicações. No primeiro bloco, nós abordamos alguns assuntos e o último em que nós tocamos foi com relação à licitação do túnel submerso ligando Santos ao Guarujá, que a Dersa comunicou que a licitação foi cancelada. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, se tem alguma informação a mais. Essa cláusula que era a formação do consórcio, que o Banco Interamericano ressachou, e aí acabou a Dersa também revogando, o que ela tratou? Ela tratou, que é importante o telespectador saber, da transparência de tecnologia. Isso, de transferência, inclusive. Que é a obrigatoriedade de duas empresas brasileiras, no mínimo com 20% Exatamente, do seu capital para poder nela. garantir essa transferência de tecnologia. Exato. Aí, o que eu achei interessante nisso tudo, que logo da manifestação contrária e a revogação disso, e agora eles vão fazer a licitação, o governo do estado de São Paulo já se manifestou que então sai esse banco e entra o BNDES. Isso que me surpreendeu. Muito rápido. Uma licitação que foi publicada em 2013, agora, porque nós não estamos falando de uma obra de vulto, de um impacto. É a primeira obra desse tipo a ser realizada eventualmente no Brasil. Um submerso, um negócio. Quer dizer, uma licitação de 2013. Alta tecnologia. Alta tecnologia. Agora vim com esse argumento, eu achei. Fica um pouco leviano da minha parte vir dizer que tem alguma coisa a mais que isso. Mas, até porque seria politicamente até um tiro no pé do governador, do PSDB, do partido que está no governo hoje, do Geraldo Alckmin. Mas é de se estranhar. Esse comunicado agora. Mas a sua avaliação não é leviana. A sua avaliação é de uma. Porque eu não tenho uma coisa meia. Eu não tenho todos os elementos. É uma constatação. Eu estou me limitando ao que foi vinculado na imprensa. Não, eu acho que você não faz nenhuma situação leviana. Você não levanta. Não, você está levantando como ser humano, um habitante que ama a terra que você vive e quer melhor para o lugar, para que você tenha condições melhor de fazer as suas avaliações, uma vez que você está comandando um programa que eu, como espectador, sou fanático. Então, tenho um respeito a você, ao comando e às suas observações, como você vê o mundo. E essa é a proposta de nós estarmos aqui. Fazemos esse diálogo e estamos aí inédito, não tem nenhum canal fazendo isso. Não tem, isso é um privilégio. Um privilégio dos santistas, dos vicentinos. Toda. E a sua colocação, Rogério, foi muito precisa, porque quando a gente pega um banco interamericano, como é a composição dessa instituição e a composição do BNDES? Da onde virão esses recursos que vão financiar essa obra? Por isso que eu acho que a forma assodada, rápida, como isso terminou e recomeçou, e a sua colocação, é de no mínimo causar estranheza. Sem qualquer levantamento de irregularidades. Não é isso, mas há algum outro interesse que nós vamos ter que descobrir. Que vai acabar surgindo, porque são contratos complexos, que foram analisados, até porque você não forma um consórcio para participar de uma licitação dessa de um dia para a noite. Todas as variantes são estudadas por todos os envolvidos. E eles estão prometendo para a próxima semana. Exatamente. Esse processo licitatório. Então é uma mudança muito rápida. E outra, nós precisamos do projeto com urgência mesmo, né? Exato. Porque a perda de um projeto dessa, uma protelação disso, como você levantou, a mobilidade, nós já estamos no limite da mobilidade. No limite, eu acho que já estamos... Essa travessia, para os nossos telespectadores que não sabem, essa travessia Santos-Guarujá, em volume, é a maior travessia do mundo.
Vocês sabiam disso? Não. Eu sei que vai volume de fluxo, de volume de automóveis via balsa e tudo isso, é a maior travessia do mundo. Quer dizer, e não dá mais, né? Nós estamos, é uma travessia na porta, se é que pode se falar assim, na porta do maior porto da América Latina. 1/3 do PIB da economia entra por esse porto. E você para a balsa, entra. Vocês imaginam? É um negócio que não dá para, hoje em dia, não dá para você conviver com isso. Você leva horas para fazer uma travessia de minutos. Exato. É onde está tão perto que você quase vai a nado. É verdade. Então, é uma situação que precisa ser... E olha, essa promessa é muito antiga. Não é? É a pontinha uma distância mesmo irrisória. não dá 700 metros. Você sabe que, Rogério e Chiarella, eu me levantou uma questão. Existe agora os supernavios chamados Post-Panamax. Post-Panamax. Né, que o calado deles não vai ser possível adentrar ao nosso porto. O que vai limitar, porque é uma tendência mundial aos super navios, chamado, como eu falei, Post-Panamax. Aí eu digo, o calado, como é que vai ficar o futuro nosso com relação ao calado? Como é que fica o porto nosso com relação ao calado de cada vez navios maiores? Eu posso te falar, Escandon, assim, quanto a isso, não tem outro jeito. Os navios pós-Panamax nunca vão poder entrar no nosso porto. Independente de a gente ter o domínio da tecnologia e tudo, porque você não tem, como é muito estreita, as margens são muito estreitas, você não tem como aprofundar o suficiente. O calado para que esse navio passe. São embarcações limitadas. Então nós vamos ter sempre essa limitação. Então o túnel ele não vai interferir. A profundidade em que ele vai estar é o limite realmente que a gente vai poder ter. Mas a gente precisa disso para ontem, não é? Agora, eu quero convidar você, o nosso telespectador, para estar interagindo com a gente. E agora nós temos uma novidade. Além do 3014 2341, você pode também estar participando, fazendo a sua colocação, eventualmente uma pergunta, participar da forma que você quiser através do Facebook. Então você entre na página da TV Com Santos, no Facebook, TV Com Santos, e você pode, às vezes você quer ligar, o telefone está ocupado, e você pode fazer, de repente, até colar uma fotografia, fazer alguma coisa. Você é sempre bem-vindo, porque esse programa é feito para você. E você que está nos assistindo, como a gente estava dizendo antes, é um privilegiado, porque a TV Com, esse programa TV Com em Debate, é o único programa de debate dos assuntos da cidade, da região, ao vivo, diário, na nossa região. Então, realmente é um canal onde você pode se utilizar desse canal para fazer a colocação, a reivindicação que você quiser, e você é sempre muito bem-vindo. Chegaram algumas perguntas aqui, eu vou aproveitar para fazer, para a gente poder tal. O Manuel da Aparecida. Nossa, o Manuel fez uma colocação aqui, o Manuel da Aparecida. Manuel, obrigado pela participação. Ele escreveu o seguinte: de onde veio Deus? Quem tem mais poder, ele ou os caras que derrubaram o avião? A colocação do Manuel ela já diz tudo, né? É um absurdo, é o que nós estávamos conversando no início. Realmente eu acho que está faltando um pouco de religião também no coração das pessoas, seja ela qual for, mas você acreditar, você ser temente, eu acho que é importante que você... Aliás, a gente faz um parêntese aqui, até estava vindo para cá agora, hoje está tendo o Jogo do Santos na Vila Belmiro, então o entorno aqui do prédio da TV Com lotado, muita gente, você percebe que, infelizmente, você nota que alguns valores estão sendo um pouco perdidos no quesito de falta de educação, uma gritaria, a abordagem daqueles que querem levar proveito dos guardadores de carro, enfim, eu acho que às vezes esse senhor, o seu Manuel, o senhor colocou muito bem, acho que falta um pouco de religião no coração das pessoas.
E alguém quer falar alguma coisa? Eu acabei me excedendo aqui. Não, a minha visão é o seguinte, todos nós temos que acreditar em uma coisa, né? Então, eu particularmente acredito em Deus. Existem pessoas que eles acham que o Deus tem outra configuração. Então, os limites do ser humano que se extrapolam achando que ele tem a razão e o Deus dele é uma arma ou é o poder. Então, é uma questão muito polêmica e o ser humano ainda não entendeu nada, que precisamos de água de boa qualidade em toda a caminhada e precisamos um do outro. Exatamente. Então, daí a relação amigos, né? Aliás, eu tenho uma tese que ainda acho que eu queria colocar à discussão do telespectador, aproveitando, dizer a ele o seguinte, que se pudesse manifestar, me tomou a palavra, dizendo qual é o mais forte, é o amor ou a amizade? Então, essa é uma tese dos Amigos da Água, né? Mas isso é uma tese para uma outra configuração. Aliás, queria aproveitar, quando me perdoe, claro, eu queria dar um abraço ao meu amigo, o senhor João. Ele na verdade, ele é um assíduo telespectador do nosso programa, e eu tenho a emoção no coração para dizer, senhor João Franco, o senhor é um fanático torcedor do Santos, perdão, do Corinthians, Deus me livre, ele vai me bater. E obrigado, ele queria dizer para mim que ele vê a gente, então obrigado pela essa persistência. João Franco, mandar um abraço ao seu João Franco, então seja sempre muito bem-vindo no nosso programa. O Jean, da Ponta da Praia, ele também fez uma colocação aqui, hoje presenciei uma tentativa de assalto na rua Guaiaó com Alexandre Martins. Um carro emparelhou com o outro e o assaltante desceu do carro. A motorista, que seria assaltada, fugiu correndo. O risco de levar um tiro. Fico triste em ver a violência em Santos aumentando. É o que nós estávamos falando, por isso que eu fiz questão de ler essa colocação do Jean. Obrigado. Realmente é muito triste. A gente tem presenciado algumas cenas aqui na nossa cidade também que algum tempo atrás a gente não via. Agora, não sei exatamente fazer um balanço do que está acontecendo. Eu vou voltar à primeira questão. Como falou Escandon e você, eu também acredito em Deus. E o que falta mesmo é isso. Um pouquinho de amor mesmo. E começar a voltar. As pessoas são intolerantes. Elas passaram a não ter mais tolerância. Quando eu estava vindo para cá, nós comentamos até, eu fui abordado por vários guardadores de carro de forma assintosa, mal educada, para ser sincero. Não é? Agressividade, intimidando, colocando. E olha, ele está dizendo o seguinte, eu vou cobrar de você para você parar na via pública. E você fique quieto, porque aqui quem manda sou eu. E você retruca, gera violência. E subliminar pode riscar o teu carro, não. Pode danificar, pode gerar... Isso é pouco, o dano material é pouco perto do meu dano físico, que pode ser muito maior que isso. Então, a autoridade, é esse ponto que eu vim, né? Quando a gente fala em polícia preventiva, o fato da polícia estar perto, ela vai inibir atitudes. E transmite então, você sabe que o marginal, ele aproveita o momento para o crime. Então, a violência cresce à medida que tem desamor completo, intolerância, e à medida que ele tem facilidade em oportunidade. Então, essas duas coisas, elas caminham juntas, né? E aí, a gente vai um pouquinho mais adiante, quando nós tratamos da impunidade, do menor não se sentindo mais punido pela sociedade, praticando esses atos. Há um complexo de atitudes e atos que nós precisamos rever, né? Maioridade penal, uma série de coisas, nós vamos longe com isso. Mas eu ainda entendo que só por uma graça divina, não é, nós vamos poder reverter essa situação. Porque na hora que a coisa complica, é em Deus que nós vamos buscar a solução. Não tenha dúvida. São aqueles valores
aqueles valores da família que a gente sente que estão se perdendo um pouco. Diz que a gente só sente realmente quando a gente perde, né? É isso mesmo. E no momento da perda, aí a gente começa a segurar um monte de coisa. E aí é que vem, né? Só assim que você aprende. Pois é. Só assim, quer dizer, os seus limites. Quando você tira uma coisa de outra pessoa, quando tiram de você, qual é essa relação, né? Então, diz que quem bate esquece e quem recebe permanece com aquilo durante talvez toda a vida, não é? É verdade, é verdade. Vamos continuar as nossas perguntas aqui. Uriel, do Campo Grande, Uriel Vilas Boas, um abraço para o Uriel. Uriel é o nosso telespectador assíduo e muito participativo. Ele faz duas colocações aqui. Primeiro, ele diz assim: dinheiro, quando vem através de embaixada estrangeira no Brasil, a Polícia Federal não pode interferir. É a colocação do Uriel. E a segunda, ele diz o seguinte: é muito fácil constatar a violência. O que deve ser feito para acabar com isso? Que não fique... O que deve ter feito para acabar com isso? Diz que não fique dependendo da iniciativa do governo e sim da população. Então ele faz duas colocações. Primeiro, que ele diz que o dinheiro, quando vem através de uma embaixada estrangeira, o governo local não pode interferir. Eu tenho lá minhas dúvidas. Eu posso dar um... Claro. Primeiro agradecer ao Uriel pela participação, né? Muito boa, muito pertinente, né? Mas o recurso não veio através da embaixada, ele veio através de uma aeronave que pousou no país, não passou por nenhum lugar. Também uma aeronave que era como se fosse a confederação de futebol deles. Exato, o modus operandi foi outro. Exatamente. Eu não entrei através de um banco aonde eu saquei o dinheiro aqui. Ele veio numa mala em espécie e entrou no país. Só tem esse detalhezinho. E veio de um avião pago pela Confederação de Gana de Futebol. Então, esse dinheiro passou por todos os setores de fiscalização na mala. Eu não mandei via oficial. Quer dizer que qual banco? O Banco do Brasil vai receber o recurso? E vai repassar? Será que era só o dinheiro? Eu não sei. Uma vez eu li, não sei aonde, acho que foi no Estadão, na Folha, alguma coisa. É um misto, o que eu vou falar agora é um misto de notícia que a gente não sabe exatamente com fofoca. Mas estava lá. Que o Lula, que é aquela Rosemary, né, que era chefe do gabinete da presidência aqui em São Paulo, que viajou por muitas vezes com a comitiva sem ser oficial, sem constar da relação oficial dos membros da comitiva, utilizando que em Paris ela chegou uma vez com uma mala de dinheiro, uma mala de recursos, e precisava saiu dos eventos oficiais, que era para fazer um depósito no banco. Isso está na Polícia Federal, saiu no jornal, acredito que deve ter alguma veracidade. E que, tudo bem, como ela tinha o passaporte diplomático e tudo, ninguém passou. Só que ela quis contratar um carro forte, uma empresa de segurança para levar o dinheiro para o banco. Aí tinha que pagar o seguro e ela declarou que o seguro, assim, ela declarou que o beneficiário seria o Luiz Inácio Lula da Silva. Que bom. Por falar, já que vocês estavam falando, para chegar à emissora, tiveram experiências, e um lado um pouco atípico do tema, mas me chamou a atenção. Eu vinha num veículo de transporte e havia 3 mudos se comunicando. E eu me senti inferior, porque eles estavam contando uma piada e eram mudos. Falei, meu Deus, como é que é? Como é que é uma piada contando pelo método de Libra, não é? Eu fiquei curioso, por isso que eu estou assim, falei, caramba, perdi a oportunidade de perceber que piada era aquela. Agora, só voltando aqui, para a gente não se perder também, com relação à segunda colocação do Uriel, de minha parte, da minha opinião, eu acho que com relação ao povo, ao cidadão e à segurança, vai acontecer quando o povo começar a viver, principalmente naquelas locais de um maior índice de criminalidade e tudo, quando ele começar a se sentir
a presença da polícia, a sensação de segurança, a presença do Estado, aí ele não quer mais retroagir, que é o que acontece, por exemplo, o que aconteceu agora com essa grande parcela da população que saiu da linha, e a gente tem que reconhecer isso, que saiu da linha total de irresponsabilidade, né, de pobreza, e passou a ser consumidor e tudo. E agora exige o transporte de mais qualidade, exige ser mais bem atendido nos postos de saúde, então tudo isso. Então, quando a gente conseguir fazer com que as pessoas se sintam mais seguras, elas mesmas vão tratar de denunciar os criminosos do seu bairro, da sua cidade, aquelas. Então eu acho que é bem por aí. Fora isso, para que isso ocorra, o Estado precisa, nesse ponto, ter a mão forte e mostrar isso para a população. Porque senão aí ocorre a formação de milícias, grupos de extermínio, esse tipo de coisa, e violência gera violência. Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa a respeito disso, ou a gente pode passar para as próximas perguntas. Para as próximas. Então vamos lá. O Cosme da Areia Branca, mandar um abraço para o Cosme. O Cosme também sempre muito participativo aqui no nosso programa. Ele diz o seguinte: infelizmente o Brasil atualmente é um dos países do mundo com mais corrupção, desvio de dinheiro público e onde pode-se entrar com milhões dentro de avião, com escolta federal. O país tem 39 ministérios e 39 partidos para os bezerrinhos mamarem dinheiro público, onde o PT, que se diz dos trabalhadores, é o que arrecadou doações empresários, milhões para a campanha desse ano. O povo tem que dar o troco nas urnas e é a esse partido e aos seus aliados. Bom, Cosme, eu não vou entrar no mérito aqui da sua colocação, tudo, mas você encerra a sua colocação de uma forma que eu acho muito interessante. Cada um de nós, eu, você, o Escandon, o Chiarelli, todo mundo está nos assistindo, nós temos, e eu falo isso sempre aqui no programa, nós temos a maior ferramenta de transformação da sociedade, que é o voto. Você não está feliz com a situação das coisas como estão, você não se sente representado, você utiliza essa ferramenta que é sua, é gratuita e ninguém pode tirar ela de você. É o voto. Com o seu voto, você faz toda a diferença. Então exerça a cidadania, vote consciente, pesquise o político com que você tenha mais afinidade, que tenha o pensamento como o seu, que tenha os objetivos que você tem, utilize o seu voto e faça a diferença. É isso. O Carlos do Gonzaga. Eu queria perguntar se ao invés de um túnel, por que não fazer uma nova travessia de balsas? Com balsas modernas, com motores elétricos. Carlos, boa colocação a sua, hein, pessoal? Não, o Carlos, sabe qual tempo atrás eu defendia que a gente colocasse, eu sugeri que fosse colocado, até que tudo isso se resolva, aqueles, eu esqueci até o nome agora, Aerocraft, sabe aqueles que são... Overcraft, aquele de suspensão. Exato, que era, apesar da distância ser curta, mas ele tem uma estabilidade boa, porque aqui no nosso canal é tranquilo, eu acho que... cabem muito mais carros até que uma balsa, e a mobilidade é fácil para esperar os navios que passarem, desviar e tudo. Não sei o custo disso, nada, mas é uma opção. Gostei do detalhe do motor elétrico. O motor elétrico, sem dúvida, mas eu penso que o túnel é uma obra definitiva. E eu até que até que aconteça, obviamente que isso aí é um caminho. É uma sugestão, né? Mas a pergunta, ele falou, por que não um ao invés do outro, não é? Isso. Eu penso que não. Eu acho que o túnel é uma obra definitiva. Não, eu também. Eu respeito muito a sua opinião, acho que é muito pertinente também, mas é uma obra definitiva. Certamente nós vamos pagar por ele também. Não é porque... Não, e é uma obra que já prevê outros modais, né? O VLT passando, uma ciclovia, então, enfim, acho que é definitivo como você colocou. Agora, para apagar um incêndio, poderia se nenhuma. Pensar num paliativo até lá, até porque uma obra desse porte, ela demanda tempo.
Mas para buscar completar o sonho, eu digo o seguinte, eu vivenciei a travessia submersa por 1 ano e pouco em Nova York. Eu morava em New Jersey e passava a fazer aquele percurso que é feito de Nova York para New Jersey. E eu digo, é uma obra revolucionária. Se chegasse numa velocidade maior, nós iríamos ter uma outra cidade, uma outra postura de tudo, né? Eu vivi aquilo, eu sei a dinâmica, como funciona, como é fantástico isso. Via pública expressa. É o que precisamos. Fantástico, fantástico. E aqui, o André Luiz Simões, advogado. André, nosso amigo André Luiz Simões. André, um abração, obrigado também pela participação. Um abraço aos amigos Escandon e Rogério. Na minha opinião, essa obra do túnel, por ser polêmica, está sendo adiada por conta do prejuízo político que a obra pode causar. A gente chegou também a pensar, a aviltar essa possibilidade de que, enfim, a gente não consegue definir exatamente, mas que alguma coisa tem e que logo, logo vai aparecer, isso vai. Um abração, viu, André? A Carmen no Gonzaga, obrigado, Carmen, também. TV Com Debate está super interessante, parabéns pelo programa. Gostaria de colocar sobre a entrada de Santos. Eu chego de São Paulo às 18 horas e só chego no Canal 2, onde moro, às 19. Alguém precisa fazer alguma coisa. Carmen, em primeiro lugar, agradecer o elogio, muito simpático da sua parte. Continue nos assistindo e com relação à sua colocação da entrada da cidade, é impressionante o gargalo que nós temos ali também. Aliás, eu nunca sei se Santos começa no semáforo ou se termina no semáforo. É um absurdo. E a gente precisa. Não é? A única coisa aquele semáforo, eu nunca vi isso. A única coisa que a gente sabe é que a gente fica nele. Que a gente fica nele. Fica nele. Infelizmente, nós não vamos ter tempo de debater mais sobre isso. É uma obra que se faz necessária também, urgentíssima. E eu tinha outros assuntos que eu queria também abordar aqui, mas infelizmente está acabando. Eu quero agradecer ao Chiarella pela presença. Chiarella, foi um prazer dividir a bancada com você de novo. Volte sempre. Prazer é nosso, Rogério. Obrigado, Escandon. Você que nos assiste também, sempre prestigiando. E eu volto a repetir, como fiz no início, né? Um programa que debate diariamente os problemas da cidade é um programa de utilidade pública. Você se utilize dele mesmo, porque você pode estar aqui em conjunto com quem estiver na bancada, utilizando o seu direito de cidadão de poder reivindicar algumas coisas que nós debatemos. Fazer uma colocação e principalmente utilizando agora a ferramenta do Facebook. Escandon, obrigado também, viu? Prazeroso é esses momentos que repercutem no meu dia a dia, nos meus momentos, e dizendo o seguinte, que água é vida. E quando você não utilizou a água que a TV Com forneceu, você está contra, você é um amigo da água sem ser batizado, viu? Mas assim seja. Mas já o Chiarella ele pegou residual. Mas eu quero fazer um brinde à amizade que esse programa sempre traz com o espectador. E a amizade maior é estar entre vocês. E a minha vida, a caminhada é sempre a angariar sempre amizades. E em cima disso eu lido com o tema mais importante da vida, que é a água. Então um brinde à vida com água, viu? Vou fazer saúde, vou fazer esse brinde com o Escandon. E a você, o nosso telespectador, quero agradecer imensamente a sua participação, ter ficado com a gente até agora. Espero que você continue ligado na programação da TV Com. Boa noite, fiquem com Deus.